O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 27 anos hoje, dia 13. Durante esse tempo, inspirado pelos principais diretrizes da Constituição Federal de 1988, esse ordenamento jurídico tem mostrado sua importância na regulamentação dos direitos de crianças e adolescentes. Por isso a gente quer agradecer aqui o Guilherme Sequileira, sociólogo, que está conosco na linha para falar um pouquinho sobre esta data e sobre o estatuto, né, que é o que realmente dá direitos e protege também crianças e adolescentes. Tudo bom, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina. É uma alegria aqui estar com vocês e desejar uma ótima tarde para todo mundo. O que representa esta data e o que representa esse período todo, né, desde que foi fundado, e são 27 anos que já se passaram, este Estatuto da Criança e do Adolescente? Representam um grande avanço, Adilson. Hoje é um dia de celebrar, que a gente fala, né, esses 27 anos da lei, no dia 13, porque essa data de 90, 27 anos atrás, acho que acontece duas mudanças. A primeira mudança na lei, né, já que o Estatuto é uma lei, a gente está falando de campo jurídico. E a criança agora, ela se torna um sujeito de direitos jurídicos, ou seja, a criança agora e o adolescente, eles têm proteção jurídica, principalmente na violação dos seus direitos. E é importante falar para quem está ouvindo que violação de direito não é falta de limite, né? Disciplina, que a criança ou adolescente pode fazer qualquer coisa. Mas quando a gente fala de proteção de direitos, a gente está falando de maus tratos, abuso, trabalho infantil, enfim, tudo violência doméstica contra a criança e adolescente, né? Então, quando a criança e adolescente, há 27 anos atrás, ela torna-se sujeito de direito, ela, juridicamente, ela começa a ser vista como alguém que vai se desenvolver, que vai crescer e que precisa ter a sua saúde, a sua educação, a sua dignidade, o seu respeito garantidos em lei. Como é que você vê a diferença em quando foi fundada e hoje? Como é que está o tratamento com crianças e adolescentes? Bom, historicamente a criança e o adolescente, eles nunca foram vistos como alguém que tem direito, né? A criança, historicamente, sempre foi vista como uma propriedade do pai e da mãe. Não é que a criança não tem que ter obediência para o seu pai e para com sua mãe, né? A gente sempre aprendeu, você, eu e todos, que nós devemos respeitar as pessoas com mais experiência de vida. E isso tem que continuar. Mas o grande avanço é observar que a criança e o adolescente, eles vão crescer e vão se tornar o adulto de amanhã. E quando a gente olha e percebe e compreende que essa criança não é um produto do pai e da mãe, mas vai se tornar amanhã um homem e uma mulher, a gente precisa cuidar melhor da educação e do desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. O avanço, creio eu, que foi justamente nisso, de oportunizar maior desenvolvimento para as crianças e adolescentes hoje. Basta ver o que as escolas vêm trabalhando, o que as ONGs vêm fazendo de trabalho, o que a assistência social, no Brasil inteiro, né? Não estou falando de um município, mas de forma geral vem fazendo. Coisa que antigamente a gente nem ligava, se a criança ia para a escola ou não, se a criança se desenvolveu ou não. Então acho que esse foi um grande avanço. Claro, Adilson, que a gente precisa avançar em muitas coisas ainda. Ainda existe muita violência contra a criança e adolescente. Violência doméstica, abusos, trabalho infantil, mas isso é um grande campo ainda que a gente tem que avançar. É verdade. Aí precisamos mudar um pouco ainda a cultura das pessoas a olhar as nossas crianças e nossos adolescentes. Acho que esse é o grande avanço, acho que essa mudança cultural mesmo, de que a criança não é propriedade minha, não é propriedade tua, mas essa criança amanhã é o radialista de amanhã, é o sociólogo de amanhã. Então isso é importante a gente sempre pensar. Perfeito. Só para me fazer um contraponto e não me esticar muito com relação a este assunto, você não acha que também houve uma evolução muito grande a questão negativa dos próprios, algumas crianças e adolescentes estarem hoje envolvidos com a drogadição, né, com a criminalidade? O que você acha sobre isso, Guilherme?
É importante, Edilson. Muito legal a sua pergunta. Até agradeço oportunizar essa fala. Na verdade, o ECA, o Estatuto ele não veio passar a mão na cabeça e dizer que a criança, adolescente pode usar droga, pode beber na praça, pode maltratar ou responder o pai, ou maltratar o professor, ou fazer o que quiser na escola. Existe uma visão errada, né, sobre a lei. Na verdade, a gente tem que garantir que justamente isso não ocorra, né? É isso que a lei veio trazer. Então, quando a gente fala, olha, o adolescente ele tem direito ao esporte, o adolescente tem direito, a criança tem direito à educação, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, é justamente para que os atos de disciplina ou os atos infracionais não ocorram. Claro que esses atos ocorrem por uma série de fatores, Adilson. A gente pode falar, primeiro, com relação à importância da família. Não no sentido só de cuidar da criança, mas principalmente de dar amor, de dar carinho, de trabalhar o respeito, que é o desenvolvimento moral que a gente quer tanto que a família trabalhe com os seus filhos. E também existem N fatores que contribuem para o aumento da indisciplina da criminalidade. Os nossos meios de comunicação, e eu não estou falando aqui da rádio, mas falo de forma geral. Claro, claro. O que os nossos adolescentes escutam, né? O que os nossos adolescentes acessam no YouTube, quais exemplos nós adultos estamos dando para os nossos jovens, que herança nós queremos dar para os nossos jovens. E herança aqui eu não estou falando de propriedade, não. Estou falando de herança moral, né? Quais exemplos que a gente está dando para essa juventude. Se nós conseguirmos educação, assistência, população de forma geral, dar condições para essa juventude vivenciar experiências positivas, com certeza a coisa melhora para todo mundo e os atos infracionais e as indisciplinas das crianças ocorrem. Se nós continuarmos olhando que elas são problema para a sociedade, esses atos de disciplina e de violência vão continuar. Então, o que nós, eu sempre penso nisso, o que nós, enquanto adultos, e aí é o poder público, é a sociedade privada, é a família, queremos deixar para os nossos jovens e para as nossas crianças. Eu acho que esse é o ponto importante. Tem um questionamento aqui, só para a gente finalizar, Guilherme, de um ouvinte, né? E os menos infratores, como podemos proceder, nos defender, já que não podem ser presos, os pais não podem dar uma chinelada, não podem trabalhar, segundo a lei, obviamente. Hoje, se um pai bate, daqui a pouco o conselho vai lá e reprime o pai. Esse é um questionamento de um ouvinte nosso aqui. Legal. Primeiro, agradecer ao ouvinte, né? É um assunto polêmico, geraria muitas reflexões de uma tarde inteira. É verdade. Mas são alguns pontos importantes. Primeira coisa é entender que o adolescente, quando ele comete um ato infracional, ele é responsabilizado sim pelo seu ato. Né? Não é que a lei passa a mão na cabeça, o estatuto da criança e do adolescente passa a mão na cabeça. O adolescente ele pode pegar até 3 anos de internação. Então, se um adolescente ele comete um ato infracional com 12, ele pode pegar até 3 anos, ou seja, ele pode ter assim, 15 anos somente de uma unidade de internação. O Estado é que não oferece condições, na realidade, né? Perfeito, Adilson. Aí você chega num ponto importante. Não é a lei que é errada. É a rede, e aí eu digo não só o Estado, as ONGs, a sociedade civil, mas principalmente, vamos falar de rede, então, o Estado, acho que você tocou bem, não oferece algo importante para a juventude, inclusive para esse adolescente cometer o ato infracional. Né? Então já começa por aí. Basta ver as unidades de internação dos adolescentes no Brasil inteiro. Muitas são verdadeiras masmorras. E como é que a gente quer ressocializar o adolescente? Como é que a gente quer tirar esse adolescente da marginalidade? E nossas estruturas, o problema só agrava e não ajuda a melhorar. Então a gente já tem um problema aí. Então não é que a lei é errada, não é que o estatuto passa a mão na cabeça. Legal. Mas eu vou brincar, desculpa a expressão disso, só para encurtar, é o ser humano que deveria executar de forma correta é que não executa. Né? E isso faz todo um problema. Perfeito. Segunda coisa, rapidinho, só para comentar, desculpa não tomar muito seu tempo,
mas a ideia de que o pai e a mãe não podem educar. Sim, o pai e a mãe podem educar e deve educar. Se o pai ou a mãe sabe educar é uma outra história, mas o pai e a mãe têm total responsabilidade de educar o seu filho e a sua filha. Agora, existe uma diferença entre eu educar e bater. Né? Não é somente através do tapa, da surra, que eu educo meu filho. Inclusive, os maiores casos de maus tratos começam, às vezes, com tapa e daqui a pouco tem uma queimadura de cigarro na criança. Claro, não são todos os pais e todas as mães que fazem isso. A gente sabe, não estou falando que todo pai e toda mãe queima. Mas existe uma forma de educar trabalhando a responsabilidade da criança e do adolescente, e outra coisa é a penalização e a violência contra a criança e contra o adolescente. Verdade. Agora, É um assunto, na realidade, né, Guilherme, que a gente pode... Eu quero te convidar uma hora para vir ao vivo aqui na nossa rádio, na nossa TV, para a gente abordar mais o tema, porque é muito interessante, é muito legal. E eu me interesso muito também. Guilherme Sequeleiro, sociólogo, falando sobre o dia de hoje, dia 13, o dia do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completando 27 anos. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Adilson. Uma ótima tarde para vocês e para os ouvintes.